Fala pessoal do canal, eu sou o monitor do Raciocinando na Matemática e na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar nossa matéria aqui com frações. Isso mesmo, a gente vai ver frações e essa daqui é a aula parte 1, ou seja, a gente dividiu a aula de frações em duas partes. Essa daqui é a parte 1, que a gente vai ver alguns conceitos de frações, e na aula 2 a gente vai finalizar falando tudo sobre frações. É bem importante, pessoal, que até o momento vocês tenham visto as outras aulas para entender os pilares fundamentais da matemática, porque daqui em diante a gente vai precisar cada vez mais desses conceitos, ou seja, as aulas de adição e subtração, multiplicação e divisão com suas propriedades, conjuntos numéricos, operações com decimais e os N outros conteúdos que a gente já viu, eles são bem importantes até o momento que a gente está aqui. Então, domine esses conceitos, porque a matemática é uma coisa que puxa a outra. Pense num quadrado que puxa um outro quadrado, que puxa um outro quadrado, e infinitamente isso. Se você tirar na metade do caminho a corda que puxa esses outros quadrados, você não concorda comigo que vai faltar uma outra infinidade de coisas que você precisava fazer? Ou seja, vai dar um problema no que você precisa? Então, entenda todos os conceitos desde o início até o final, que você vai ficar bem, assim, sabe, compreendido no conteúdo, bem engajado na matemática. E para você poder dominar isso, você tem que saber frações. E eu vim aqui para te ajudar com isso. A gente vai entender, pessoal, na aula de hoje, que frações é uma forma de representar um todo. Representar as partes de um todo. E a gente tem aqui como forma de representação um número sobre outro. Eu usei aqui como exemplo o 3 sobre 4, ou 3 quartos. E nisso a gente tem que entender que o 3 aqui nessa fração, que é o número que está em cima, ele é o numerador. E o 4 aqui, que é o número que está embaixo, ele é o denominador dessa fração. Ou seja, 3 quartos, o 3 ele é o numerador e o 4 é o denominador. E a gente consegue perceber isso também em qualquer outro tipo de fração. Se a gente tem aqui 5 sobre 3, o 5 ele é o numerador e o 3 é o denominador. Aqui, 11 sobre 25, 11 é o numerador e o 25 é o denominador. E continuando sobre frações, a gente vai ver que tem tipos de frações. E quais são esses tipos de frações, pessoal? São as frações próprias, as impróprias e as mistas. Cada uma tem seu domínio ali de conceitos diferentes e a gente vai ver cada um deles aqui. Primeiro, as frações próprias é onde o quê? O numerador, que é o número que fica em cima, ele é menor do que o denominador. Ou seja, o 3 quartos, o 3 é menor que o 4, ela é uma fração própria. E já as frações impróprias, a gente vai ver que o numerador ele é maior que o denominador. 5 não é maior que 4, ou seja, o numerador está sendo maior que o denominador. Isso a torna uma fração imprópria. E já as frações mistas, ela é um pouquinho diferente. E o que eu quero que vocês entendam também das frações mistas é que durante a sua jornada de ensino, você vai ver ela bem no início. As provas e os conteúdos dos professores vão cobrar muito isso. Mas depois é perceptível que ela vai sendo deixada um pouco de lado. Então, entenda ela, mas não pense que ela é o que vai ser mais levado para o seu futuro quando você estiver entendendo a matemática em si. Ela normalmente é sempre jogada de lado e não sei por que motivo, mas ela não é tão cobrada posteriormente. Mas vamos entender ela aqui, que é o seguinte, ela mistura, né, ela combina um número inteiro com um número fracionário, e esse número fracionário é uma fração própria. E o que a gente vai fazer com essa fração mista? A gente vai transformar ela numa fração imprópria. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui, não temos 1 de 3 sobre 4? A gente vai pegar o 4 de denominador e vai manter ele na fração, ou seja, o 4 é o denominador aqui, ele continua como denominador, e para descobrir o numerador, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4, vai multiplicar pelo número inteiro aqui, que é o 1, ou seja, vai ficar ainda 4, porque 4 vezes 1 ainda é 4, e vai somar com o numerador que tiver aqui, ou seja, 4 mais 3 vai ficar 7. Então a gente tem aqui que a fração imprópria que se tornou é 7 quartos. E vamos pegar aqui de outro exemplo, a 2 e 5 sobre 2. O número inteiro aqui é o 2, o numerador é o 5 e o denominador é o 2. A gente vai manter o denominador, o 2 fica aqui. E para descobrir o numerador, de novo, a gente pega o 2, multiplica por 2, vai ficar 4. 4 mais 5 fica 9, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 2. Tudo bem, pessoal? De volta aqui, pessoal. Agora, a gente vai ver aqui em questão as simplificações de frações. A gente viu ali os conceitos de frações, frações mistas,
próprias e impróprias, e agora a gente vai ver aqui como simplificar frações. A gente, galera, tem que entender que simplificar uma fração é reduzi-la à sua forma mais simples. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir o numerador e o denominador até ela se tornar irredutível. Eu vou mostrar para vocês o momento que uma fração se torna irredutível e como que você vai fazer essa divisão. Só que antes eu queria pautar o seguinte, que as simplificações de frações, pessoal, é um conceito muito, muito importante na matemática. Por quê? Porque em operações futuras, resultados que derem em frações e forem possíveis de simplificar, se for uma prova fechada, as alternativas vão ter a sua fração na sua forma mais simplificada, ou seja, na sua forma irredutível. E na maioria das vezes também, na explicação de um professor, quando ele tem uma fração lá e ele vai, por exemplo, lá ele corta e mostra um número, uma fração menor, às vezes o aluno fica sem entender. O que ele fez? Ele simplificou aquela fração. E ela vai ser bem importante para matemática no futuro. Então, entenda esse conceito aqui, simplificações de frações, porque ele é importantíssimo. E para entender, a gente vai praticar aqui. Por exemplo, 8 sobre 12, pessoal. A gente sabe que 8 e 12, eles podem ser divididos por 2 e por 4 também. Então, vamos pegar aqui, vamos dividir por 4 em cima e embaixo. O que vocês têm que entender? Que quando você divide uma fração, você tem que dividir o número que está em cima, o numerador, e dividir também o numerador pelo mesmo número. O que você não pode fazer é você pegar, por exemplo, esse 8, dividir ele por 8, e aqui embaixo dividir por 6, por exemplo. Não, isso não é simplificar uma fração. Você só vai estar dividindo ali de maneira aleatória. E para simplificar a fração, o número tem que estar em comum em cima e embaixo. Se não for divisível, também não pode ser feito. Tudo bem? Então vamos pegar aqui, o 8 divide por 4 e o 12 divide por 4. 8 dividido por 4 vai ficar 2. Sobre 12 dividido por 4 é 3. Dá para dividir por mais alguma coisa em cima e embaixo? Não, se a gente for tentar dividir por 2, o 3 não divide. Se a gente for tentar dividir por 3, o 2 não dá. E aí por diante. Então, aqui a gente chegou na fração irredutível de 8 sobre 12. A forma mais simplificada dela. Agora vamos pegar 100 sobre 2. Se a gente pega 100 sobre 2, não é a mesma coisa que pegar 100 e dividir por 2? Ou seja, a forma mais simplificada de 100 por 2 é literalmente 50, pessoal. Porque você divide por 2 em cima e embaixo, o resultado em si vai ficar 50. Isso também é uma forma de simplificar essa fração. E a outra aqui, 25 sobre 10, o que a gente pode dividir aqui em comum? O 5, concordam comigo? Então a gente divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. Vai ficar 25 por 5, 5. E 10 por 5, 2. 5 sobre 2. Isso aqui é a forma mais irredutível da fração 25 sobre 10? É. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, que se a gente for fazer aquele processo de tentar dividir ao mesmo tempo em cima e embaixo, não tem nenhum número que tenha essa congruência. Ou seja, 5 sobre 2 é a forma mais irredutível de 25 sobre 10. Agora a gente vai ver aqui, pessoal, a gente vai começar o conceito de operações com frações. A gente tem as operações com frações, as iniciais é a adição e subtração. Como é que a gente vai fazer isso? Tem dois tipos. A adição e subtração quando o denominador é igual e quando o denominador é diferente. Quando é diferente, é uma forma diferente de se resolver, dados os denominadores iguais. E eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Quando a gente tem o denominador igual, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir ele e vai somar os numeradores. Ou seja, 1 mais 2 fica 3 quartos. Se a gente pega aqui a subtração também, 4 quintos menos 3 quintos. A gente vai manter o denominador e vai subtrair o numerador. 4 menos 3 fica 1. Ou seja, o resultado disso aqui é 1 quinto. E aqui, 25 quintos mais 23 quintos vai ficar como? 23... Pensa também em 25 sobre 5 ou 23 sobre 5. Também tem essa forma de pensar que eu acho bem melhor do que falar a principal maneira de se falar fracionário. Eu prefiro falar 25 sobre 5 mais 23 sobre 5. Mas isso aí vai do seu gosto e tem uma maneira certa de se falar, né? Se dizer das frações numéricas. Tem a ideia dos tantos avos e por aí vai. Eu não vou mostrar esse conceito aqui porque já é uma forma de leitura de fração e o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que é uma fração, como subtrair, como multiplicar, como somar, dividir, e daí por diante. Então, a forma de leitura você pode pegar aí por parte e tentar aprender, mas o que eu quero ensinar aqui hoje não é isso.
Então, provavelmente, em alguns momentos eu não vou fazer a leitura correta de fração. Mas vamos continuar aqui. 25 sobre 5 mais 23 sobre 5 vai ficar o quê? A gente mantém o denominador e vai somar os numeradores. 25 mais 23 vai ficar 48. Tudo bem? Porque 25 mais 23, 5 mais 3, 8, 2 mais 2, 4, 48 no final. Agora, quando a gente tem, pessoal, denominador diferente, o que a gente faz? A gente vai tentar encontrar, pessoal, um número que é comum entre o 3 e o 6. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o MMC. O MMC de 6 e 3 é o seguinte. A gente vai fazer aqui a divisão de 6 e 3. Qual que é o menor número divisível? O 2. O 2 divide por 3? Não. Então a gente vai manter o 3 e vai dividir só o 6 por 2. Isso aqui vai ficar 3. E olha só que legal. 3 vai ficar como? 3, o único divisível aqui é o próprio 3. Dividindo esses 3 aqui por 3, vai ficar 1 e 1. Chegamos aqui no seu máximo. Toda vez que chega no 1, a gente para o MMC. E nisso, a gente vai pegar o 2 e o 3 e vai multiplicar eles. Isso aqui vai ser o MMC. 2 multiplicado por 3 é 6. Então, agora vem comigo. O que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui a parte fracionária. O denominador, que é agora o MMC, é o 6. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o denominador e dividir pelo denominador de cá e multiplicar pelo de cima. Ou seja, a gente vai pegar 6 dividido por 3, vai ficar 2. 2 por 1 fica 2. A gente continua com o sinal de soma e vai pegar 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai somar o que está em cima e manter o denominador. Então vai ficar 3 sobre 6. E como a gente já está querendo aprender aqui os conceitos de simplificação de fração, o que a gente pode fazer também? Vamos simplificar 3 sobre 6. A gente divide por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 1 e 6 por 3 fica 2. Isso aqui é a mesma coisa que meio. Tudo bem? E agora a gente faz o que na subtração? A mesma coisa. A mesma coisa do MMC. Como a gente já fez o MMC de 6 e 3, e a gente já sabe que é 6, eu não vou fazer de novo aqui. Tudo bem? Mas você vai fazer o MMC sempre para os números que tiver embaixo, quando o denominador for diferente. Como a gente já sabe que o MMC de 6 e 3 é 6, a gente vai manter aqui o 6 e vai fazer aquele mesmo processo. Pega o 6, divide por 6, vai ficar 1. 1 multiplica por 5, vai ficar 5. E a gente repete o sinal de subtração e vai pegar o 6, divide por 3, vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui é 5 menos 2 sobre 6. Mantém o 6 embaixo e subtrai o que está em cima. 5 menos 2 é 3. E de novo, olha só que legal. A gente divide por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 1 sobre 2. Acabou que, coincidentemente, deu aqui 1 sobre 2 e 1 sobre 2, que a gente chegou aqui na mesma fração. Mas nem eu tinha percebido isso. Mas agora a gente vai para os conceitos de multiplicação e divisão. A gente viu aqui de adição e subtração. E a próxima ideia a gente vê multiplicação e divisão. Tudo bem? De volta aqui, pessoal. Agora a gente vai mexer com a multiplicação e divisões de frações, como já dito. E elas são bem mais tranquilinhas que a subtração e a adição, quando os denominadores são diferentes, também iguais. Porque na multiplicação, pessoal, a gente simplesmente só vai multiplicar o que está em cima com o que está em cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Olha só aqui comigo. 2 quintos, né? 2 sobre 5 multiplicado por 3 sobre 5 é a mesma coisa que 2 vezes 3, ou seja, aqui em cima fica 6. E aqui embaixo, 5 vezes 5, 25. Aqui também, 20 multiplicado por 3 vai ficar 60. 60 sobre 2 vezes 1 fica 2. A gente pode até reduzir a fração. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar igual a 30. E aqui a gente tem uma propriedade bem legalzinha, que é o seguinte. A gente tem 1 multiplicado por 3 sobre 5. Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é que toda vez que tiver um número sem a fração embaixo, multiplicando, somando, dividindo por outras frações que tiverem em conjunto, você vai lembrar o seguinte, que o que está aqui embaixo é o próprio 1. Porque você não concorda comigo que um número dividido por 1 é ele mesmo? Ou seja, se eu colocar aqui dividido por 1, não vai mudar tanto esse número, mas vai mudar na hora de a gente fazer a expressão, porque se a gente fosse tentar multiplicar o 5 por nada,
Não ia fazer sentido. Agora que a gente tem 1, a gente sabe que é 5 vezes 1, por exemplo. A gente vai pegar aqui 1 vezes 3, vai ficar 3 em cima. E 5 vezes 1, agora vai ficar sobre 5. Ou seja, isso aqui é 3 sobre 5. Só para vocês terem uma ideia melhor do que eu queria dizer, é que, por exemplo, se a gente tem aqui 25 vezes 2 sobre 2. O que tem embaixo desse 25 aqui que eu posso multiplicar com 2? O próprio 1, porque 25 sobre 1 não é 25, mas na hora de fazer a multiplicação fica melhor. Porque agora a gente sabe que aqui o 2 a gente vai multiplicar por 1, aqui vai manter 2, e aqui em cima 50. Se você simplificar, vai ficar 25. Entenderam? E agora, a gente vai fazer aqui com divisão. A divisão, pessoal, é o seguinte. A divisão, você vai pegar a fração, vai manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A gente vai ver aqui que, ao fazer isso, vai ficar 2 quintos multiplicado por... O que é o inverso da segunda? 3 sobre 5. É 5 sobre 3. Ou seja, isso aqui virou uma multiplicação de fração, e multiplicação é só multiplicar. Ou seja, 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 3, 15. Isso aqui dá para simplificar por 5. Vai ficar aqui 2. E aqui embaixo 3. Ou seja, final, aqui, o resultado disso é 2 sobre 3. Tudo bem? E agora, a gente vai fazer aqui uma diferente, mas que vocês vão perceber que no fim de tudo é igual. Que é pegar 2 quintos dividido já na própria fração, ou seja, é um conjunto de frações. 2 sobre 5 sobre 3 sobre 5. O que isso significa, pessoal? Se vocês já viram essa matéria na escola de vocês, o professor de vocês explicou que é para você manter essa primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E olha que legal, é a partir dessa propriedade que você percebe por que faz sentido você pegar isso dividido por isso e multiplicar pelo inverso de 5 sobre 3, de 3 sobre 5, que vai ficar 5 sobre 3. Porque isso aqui é a mesma coisa que eu pegar esse 3 sobre 5 e jogar ele aqui como uma fração, porque divisão também não é uma forma de representar a fração. Então a gente vai ver aqui que isso aqui é a mesma coisa que pegar 2 sobre 5 e multiplicar por... O inverso disso aqui não é 5 sobre 3? Olha só que legal. É a mesma coisa. 2 sobre 5 vezes 5 sobre 3. E aqui também. Isso aqui a gente já viu, resumidamente, que é 2 sobre 3. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é isso. Quando aparecer um conjunto de frações, é você pegar essa, manter ela e multiplicar pelo inverso dela. A mesma coisa que a gente fazer isso aqui, entende? A única diferença aqui é a forma de representação. E agora a gente vai pegar aqui essa ideia de divisão. A gente vê aqui que o 1 não tem nada embaixo. É o que está embaixo do 1? O próprio 1. E agora a gente vai fazer essa divisão. A divisão não é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? A gente vai multiplicar por 3 sobre 5. Isso aqui vai ficar 3 quintos. E agora a gente vai ver comparações de frações. Como que a gente vai fazer a comparação de fração? A gente vai ver isso aqui agora, tudo bem? A gente vai ver o seguinte, na comparação de frações, a gente vai fazer com que os denominadores se tornem comuns e poder comparar elas. Ou seja, para tornar isso aqui comum, a gente vai fazer um MMC. O MMC de 4 e 3, fazendo aqui bem rapidamente, vai ficar aqui 2, aqui fica 2 também, aqui 3... por 2 de novo, aqui fica 1 e aqui fica 3, por 3. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que 6 multiplicado por 2. Isso aqui é 12, tudo bem? Ou seja, o MMC disso aqui é 12. A gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar o 12 aqui como denominador e o 12 como outro denominador. E a gente vai fazer aquela mesma regrinha. A gente vai pegar o 12, dividir pelo que está em cima e dividir pelo que está embaixo e multiplicar pelo que está em cima. Ou seja, 12 dividido por 4 fica 3. 3 vezes 3 fica 9. E agora a gente vai fazer com essa outra fração, que é 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Agora fica mais fácil de comparar, vocês não concordam comigo? 9 sobre 12 e 8 sobre 12. A gente vai tentar entender o quê? Quais têm mais partes de 12? Você não concorda comigo que ter 8 partes de 12 é menos do que eu ter 9 partes de 12? É só você pensar assim, eu tenho 12 pedaços de pizza. Uma pessoa pegou 8 desses 12 pedaços e eu peguei 9 desses 12 pedaços.
Eu tenho mais pedaços de pizza. Ou seja, 9 sobre 12 é a maior fração entre as duas aqui. Ou seja, a resposta é 9 sobre 12 é a maior. E agora a gente vai ver aqui com essa daqui, só que a questão está pedindo para a gente ver qual que é a menor fração. A mesma coisa, a gente vai manter aqui a ideia de fazer o MMC de 6 e 8. Fazendo aqui bem rapidamente, aqui fica 3, aqui fica 4, aqui 2 de novo, 3, por 2 de novo, aqui fica 3, aqui fica 1, e aqui fica 3 de novo, e isso aqui vai ficar 1, 1. Isso aqui é a mesma coisa que pegar 3, e aqui 4, 6 vezes 4, 24. Ou seja, o MMC disso aqui é 24, então a gente vai pegar aqui o 24, denominador de uma e denominador de outra, e fazer aquela mesma regrinha. 24 divide por 6 fica 4, 4 multiplicado por isso, por 5, fica 20. Então aqui é 20 sobre 24. E aqui, essa outra aqui, é a mesma ideia. 24 sobre 8 é 3. Então 3 vezes 7 é 21. Concordam comigo? E agora a gente vai comparar. Qual dessas aqui é a menor fração? É aquela mesma ideia. Essa pessoa tem 20 pedaços ela tem 20 fatias das 24 fatias da pizza, e essa pessoa tem 21 fatias das 24 fatias dessa pizza. Eu estou pensando em pizza, pessoal, só para ficar mais fácil de visualizar. Isso é qualquer coisa, tá? A gente só está usando aqui para representar mesmo. O que é menor aqui? Eu ter 20 pedaços das 24 fatias da pizza. Ou seja, a menor fração é a 20 sobre 24. Ela é a menor fração entre essas duas aqui. Tudo bem? Pessoal, de volta aqui. Agora, como a aula já está ficando muito extensa para a gente poder resolver esses exercícios aqui, como no final de toda a aula eu deixo aqui para a gente resolver e depois eu passo resolvendo alguns e os outros vocês tentam resolver. Para a aula não ficar muito extensa, eu deixei esses exercícios aqui para todos vocês poderem resolverem. E na descrição desse vídeo, nos comentários também, eu vou fixar uma planilha da resolução de todos esses exercícios aqui, com também, se possível, uma explicação mais abrangente para ficar melhor. Para a aula não ficar mais extensa, eu não vou resolver aqui dessa vez, mas a gente continua o assunto de frações na próxima aula, que vai ser frações parte 2. Tudo bem? E com isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai ter vídeo aqui sempre que possível para poder ensinar vocês a matemática. E também acesse o nosso site winedstudy.com. Lá você vai poder encontrar módulos, livros, cadernos de questões, tudo para você poder treinar e se tornar cada vez melhor nos estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui.